Muita gente me procura perguntando, doutora, eu tenho ansiedade ou eu tenho crise de pânico? E a verdade é que essas duas coisas não são a mesma coisa, mas elas podem sim ser confundidas. Entender essa diferença ajuda o paciente a ficar mais seguro, ter menos sensação de descontrole nas crises e também faz diferença no tratamento. Meu nome é Emiliane Rossafa, eu sou médica psiquiatra e fica aqui nesse vídeo comigo para entender a diferença entre ansiedade e crise de pânico. Então vamos começar entendendo o que é a ansiedade, o transtorno de ansiedade, né? Ela é um estado de antecipação. A crise de ansiedade é um agravamento temporário da ansiedade. Então, ansiedade faz com que a gente o tempo todo fique antecipando o que vai acontecer. E se eu fizer isso, será que vai acontecer aquilo? E se? É o nosso cérebro sempre em modo de sobrevivência. E a crise de ansiedade é um agravamento temporário dessa ansiedade que a gente fala sobre antecipação, preocupação excessiva. Ela acontece quando esse estado ansioso se intensifica, geralmente diante de um gatilho emocional, de um estresse acumulado, uma sobrecarga. Os sintomas podem ser vários, desde aperto no peito, respiração curta, que não chega, agitação, choro, angústia, tremores, formigamento nas mãos, formigamento na boca. E é quando o cérebro fica o tempo todo projetando para o futuro, esperando sempre que algo ruim aconteça. A crise passa, mas a ansiedade ela costuma ser persistente. Ela pode variar ao longo do dia, para mais, para menos, mas ela sempre está ali. É associada àquela preocupação excessiva, muitas vezes a tensão muscular, irritabilidade, sensação de nervo à flor da pele, dificuldade para relaxar, para dormir, para se concentrar. Já a crise de pânico, ela é diferente. Ela é aguda, ela acontece de uma vez, do nada, intensa, abrupta. A pessoa pode estar bem e, de repente, em poucos segundos, começa a sentir falta de ar, palpitação, tremores, sudorese, tontura e, principalmente, aquela sensação de morte iminente, medo de perder o controle ou medo de enlouquecer. A crise de pânico, ela não é só medo exagerado. Ela é uma ativação súbita do nosso sistema de alarme do cérebro, como se o corpo acreditasse que está em perigo real, mesmo sem estar. Outro ponto importante que a gente precisa ressaltar aqui é que a crise de pânico ela pode ocorrer dentro de um transtorno de ansiedade, na depressão, em situações de estresse intenso ou até de forma isolada. Outro ponto importante é que a crise de pânico, ela pode acontecer, por exemplo, se a pessoa tem transtorno de ansiedade, se ela tem depressão, ou em uma situação de estresse intenso, ou até de forma isolada, só a crise de pânico. Mas não define diagnóstico sozinha, só a crise. Então a pessoa teve uma crise de pânico, já é definido como transtorno de pânico ou como ansiedade. Crise de pânico é uma coisa, nós chamamos de ataque de pânico. O transtorno de pânico ele se caracteriza por crises de pânico inesperadas, abruptas. Após pelo menos uma crise, o paciente ele precisa ter para diagnóstico um ou mais dos sintomas que eu vou falar para vocês. Preocupação persistente com novas crises ou com as suas consequências. O medo de morrer, de enlouquecer, de ter um infarto. Pode ter também mudanças comportamentais desadaptativas. Evitar os locais, exercício físico, evitar viagens, evitar situações que na cabeça dele podem levar à crise. Um ponto importante é que as crises não são relacionadas a cafeína, drogas, medicamentos, porque aí não configura crises de pânico. Nem a condições médicas, por exemplo, alterações na tireoide, arritmias. Nem toda crise intensa é pânico e nem toda crise de pânico significa ter um transtorno de pânico. Então, como vocês puderam entender ali, transtorno de pânico, eu preciso que o paciente tenha um ou mais ataques de pânico, só que a partir desse um ataque de pânico, ele passa por um processo de muito medo, muita preocupação de que isso aconteça de novo e isso começa a afetar a sua vida como um todo, além de outros sintomas, né? Então, o transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, não compartilham o mesmo alvo terapêutico, embora envolva ansiedade. Embora também tenha algumas similaridades no tratamento. No pânico, o problema central é a hiperativação súbita do nosso sistema de alarme. E no transtorno de ansiedade generalizado, o problema central é a hiperatividade desse sistema de alarme crônico, dos circuitos de preocupação. Mas basicamente, para os dois casos, nós usamos, na primeira linha, o que a gente chama de inibidores de recaptação de serotonina,
ou inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Exemplo, sertralina, estalopram, paroxetina, venlafaxina. Benzodiazepínicos também, que são os calmantes, né? Clonazepam, diazepam. Eles podem ser usados por um curto período de tempo e sempre com monitoramento, né? Essas medicações, elas são todas controladas, então precisa de acompanhamento médico. Não se automedique. O benzodiazepínico, então, os calmantes, a gente faz com que o paciente use por um tempo determinado. Ele vai tomar ali nas crises, então ele vai ter um SOS, tem vídeo aqui no canal falando sobre essas medicações SOS, vai tomar ali naqueles momentos em que ele acha que vai ter a crise, momentos de potencial gatilho, e a gente vai tirando isso com o tempo. E tem aqueles pacientes que a gente vai fazer um uso contínuo dessa medicação também por poucos dias ou poucas semanas. Mas padrão ouro para tratamento de transtorno de ansiedade, pânico, é a terapia cognitivo-comportamental. De nada adianta a gente medicar o paciente se a gente não muda comportamento, não identifica possíveis gatilhos, porque a mente continua ali com o sistema de alerta ligado, procurando aquele potencial perigo. Então, normalmente o tratamento ele é feito em conjunto, certo, pessoal? Então, basicamente, para vocês entenderem aí a diferença de transtorno de ansiedade e transtorno de pânico, o ataque de pânico, ele vem com muito medo de perder o controle, medo de morrer. O transtorno de ansiedade generalizada, a gente percebe que ela é mais crônica, apesar de que ela pode ter crises também, e crises muito ruins e crises muito angustiantes, mas normalmente ela não acontece de uma vez e ela não vem com aquele medo iminente de morte, de sensação e certeza de que vai morrer, e também preocupações excessivas no sentido de medo de perder o controle. Então a gente faz essa diferenciação para oferecer a melhor estratégia de tratamento para o paciente. Um grande beijo e até a próxima!